A paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui com a parte 6 do tema, se revestindo e manifestando, né? De forma profética, meus amados. Manifestando os 7 Espíritos de Deus, ou seja, a operação e o efeito completo da graça de Jesus. Como a salvação ela é toda abrangente, toda inclusiva, Jesus na cruz redimiu todas as áreas da nossa vida, incluiu todas. Então, todas as áreas foram abençoadas. Agora, o Senhor nos ensina como recebermos e liberarmos isso. Transferirmos da palavra, que é uma promessa, de forma profética, semeando no Espírito, dando substância no visível, para que aquilo que já nos pertence possa ser usufruído. É como criar um caminho, lá da despensa do Senhor, lá nos céus, através da nossa fé, que crê e que confessa, para o visível. A minha Bíblia está aqui no Salmo 23, versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Nós estamos falando de um Deus que transborda, que produz crescimento, é de glória em glória, de fé em fé, de um nível para outro. Deus sempre está acrescentando, isto é abundância transbordante. O Senhor é um Deus que está sempre acrescentando aquilo que é do Espírito, restringindo, limpando aquilo que é da carne. É muito importante compreender que aquele que começou em nós a boa obra é fiel para ir completando até a volta do Senhor Jesus Cristo. Esse completar, este acrescentar, ele é fruto de uma continuidade, onde nós continuamos nos alimentando da graça e ele continua trabalhando e nos restaurando de dentro para fora. Portanto, Jeová Nissim, o Senhor é minha bandeira, é aquele que nos dá um território, a nossa herança é formosa. O Senhor é aquele que nos dá graça transbordante, graça sobre graça. Então, o Senhor que começou em nós uma boa obra está nos ensinando agora como Ele pode ter liberdade para proteger o nosso território, ou seja, aquele nível de fé que já alcançamos, de liberação, de frutificação. Deus nos conduziu até aqui, não chegamos com as nossas próprias pernas. Então Ele nos leva para fruto, muito fruto, mais fruto ainda. E este crescimento espiritual maravilhoso, todo orquestrado, administrado, supervisionado por Deus, tem a nossa participação através da fé. Aqui está o ingrediente, o canal. Nós vemos então que Deus, Jeová Nissim, o Senhor é minha bandeira, é aquele que vai nos ajudar a sermos bem-sucedidos e frutíferos naquilo que fazemos, para que tenhamos cada vez mais sabedoria, unção, liberação do Espírito, para ganharmos multidões para Cristo. Como ele diz no Salmo 2, pedi eu te daria as nações por herança. Por herança. Então aquele que é fiel no pouco, no muito Deus coloca. E o Senhor então está nos treinando, nos ajudando a irmos crescendo para uma obra que o glorifique. Veja só, meus amados irmãos, Jeová Nissim, aquele que protege o território, não há retrocesso, não há diminuição. É aquele que protege o território e amplia o território. Ele diz, aonde você colocar a planta dos seus pés, ali é território do Senhor, ali vai ser abençoado. Assim, a pessoa começa na simplicidade e na humildade e continua. Nunca sendo soberbo, nunca estragando realmente a unção com soberba, com comércio da fé, com pactos com doutrinas estranhas. Não, fica ali na simplicidade, né? Como diz lá em 2 Coríntios capítulo 11, né? Versículo 3, que não podemos perder a simplicidade, porque Jesus ele é simples, né? Ele é humilde. Então, se nós continuarmos na simplicidade, o Senhor continua se revelando a nós, sarando a nossa alma e também operando através da nossa vida. Vamos lá. Se nós compreendemos que Jeová Nissim tem um trabalho de ampliação, ele vai nos confiando, amados,
dons, né? Vamos sendo provados em coisas pequenas. Como Paulo escrevendo, ele disse, olha, prova o obreiro em coisas pequenas. Se ele for fiel, vai promovendo ele. Nós vemos que houve um caminho através do qual Deus guiou Abraão, um caminho através do qual Deus guiou José, né, no Egito. Houve um caminho que Deus guiou Moisés, Paulo, Pedro, João. E muitas vezes é um caminho de sofrimento, momentos de espera, não é? Momentos de desprezo, sofrimento, momentos assim de perplexidade. Mas o que vemos é que eles permaneceram. A coisa linda, irmãos, além da fé, é a perseverança. É ver que essas pessoas que não interromperam o processo da graça, mas que se mantiveram diante do trabalhar diário do Senhor, foram sendo restaurados. E foram assim como um odre que vai se expandindo e vai cabendo mais ainda do vinho da sabedoria, da alegria, da paz. Então o Senhor vai confiando coisas maiores. O Senhor vai ensinando e pela prática, pelos sentidos espirituais excitados, essa pessoa vai se tornando cada vez mais apta a produzir mais, com menos esforços. Porque não é pelo suor, irmãos. Quando Deus disse para Abraão do suor do teu rosto, ele estava falando da maldição, que a terra produziria pouco. Mas Deus não criou o homem para produzir com suor, mas sim pela graça. Então, nós não podemos tomar uma frase que Deus disse para Adão. Deus disse isso para Adão quando ele estava em maldição. Ele diz, olha, a terra está amaldiçoada e você agora com suor vai produzir. Então agora o que nós temos que entender que a bênção do Senhor é que enriquece no acrescentadores e que o nosso trabalho ele é abençoado. Não pelo suor, mas ele é abençoado pela habilidade extraordinária. Porque você veja bem, Jesus levanta o pão para cima e louva o Senhor e o Pai multiplica. Ele diz, Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Fala uma palavra, Lázaro sai do túmulo. Então Deus quer que nós venhamos a produzir muito mais. Sim, Paulo disse, eu trabalhei mais que todos eles. O trabalho é uma coisa nobre. O trabalho é uma coisa que dignifica o homem. Mas como meio, não como fonte. Porque a nossa fonte é Deus, amados. Deus nos prospera através do trabalho. E ele tem outros meios também. Nunca espere somente do natural, porque Deus fez aparecer um dinheiro na boca do peixe para Pedro. Então Pedro vivia do seu salário, vivia do seu trabalho, sua pescaria. Mas o Senhor mostrou que além disto, Deus poderia fazer que recurso milagroso aparecesse. Então espere, amados, a cooperação de Deus de uma maneira milagrosa. Porque você acha que sem o recurso milagroso Moisés abriria o mar? Você acha que Moisés suou muito para abrir o mar ou para produzir as pragas no Egito? Não, meus amados. O que vemos que o elemento é que a graça ela vem para produzir muito, né? Você vai produzir muito mais, por quê? Por causa da bênção do Senhor. Veja como Daniel produzia muito mais, porque ele tinha sabedoria com Deus. Porque ele parava 3 vezes por dia para estar a sós com o Pai. Parece que ele tinha menos tempo de trabalho do que os seus colegas, do que os seus 120 subordinados. Mas Daniel produzia mais. Por quê? Porque quando ele saía daqueles momentos a sós com o Pai, ele estava tão ungido que quando você está ungido, você faz menos e produz mais. Você se esforça menos do que a carne. Porque a carne, ela sua, ela rala, ela faz. Já viu uma pessoa separada de Deus, amados? Ele quer produzir, ele fica endividado. Ele quer produzir, ele toma decisões erradas e perde dinheiro. Mas quando o homem ele está na presença do Senhor e tem sabedoria, o que ele faz prospera. O Salmo 1 não diz que você vai suar, por isso você vai prosperar. Não. O Salmo 1 diz o contrário. Ele diz, olha, você vai parar na presença do Senhor e meditar na palavra do Senhor, estar a sós com o Senhor. É assim que você vai prosperar. Portanto, aquele tempo que você está junto com os irmãos, como agora aqui, não é tempo perdido. É como um celular carregando a sua bateria, é como um carro parado no posto, enchendo o tanque. Esses momentos parece que são perda, porque você poderia estar ganhando dinheiro, mas você parou tudo para fortalecer a sua fé e a sua alma. Marta pensava que pelo seu suor e seu muito trabalho, afadigado, com o coração angustiado, preocupado, Jesus falou, não, pare tudo, Marta, pare tudo, faça menos e produza mais. Há muita gente, irmãos, fazendo na carne.
Mas Giovanni Si nos ensina que nós podemos progredir e produzir 100 vezes mais, produzindo por 1000 homens. Lembre-se que Sansão, quando a unção vinha sobre ele, ele produzia por 1000 homens. Nem 1000 homens seguravam Sansão. Você veja que Moisés, debaixo da unção, ele produziu mais do que todos. Você veja que José, sozinho, ele conseguiu alimentar o mundo inteiro. O que nós estamos dizendo, queridos? Que quando nós não somos como Marta, não queremos resolver a coisa na carne, no esforço, no suor, na falação, nós aquietamos a nossa alma, é aí que nós somos ampliados. Veja bem, uma criança, ela não cresce esticando seus ossos. Você nunca vai ver uma criança que quer ser adolescente que vai crescer suando. Não. Claro que o exercício é importante. Mas não é isso que vai fazer ela crescer. O que vai fazer ela crescer é se alimentar e dormir, repousar. Enquanto ela se alimenta com paz no coração e se alimenta de alimentos saudáveis e dorme e descansa, ela cresce. Você está entendendo? O Senhor disse, eu falei, no descanso está o vosso crescimento, está a vossa paz, mas no vós não nos quisestes. Então as pessoas, elas estão tão ocupadas, e Deus não nos chamou para ser ocupados, Deus nos chamou para sermos frutíferos. Se estamos suando, ralando, e não está dando resultado, é porque a graça e a bênção do Senhor não está ali. Às vezes nós pensamos que podemos produzir mais suando e ralando. Na verdade, nós produzimos mais quando estamos ungidos. Aquele tempo que você passou na presença do Senhor te ungiu, e quando você vai lá fazer o seu trabalho, quando você vai lá fazer aquilo que Deus te deu habilidade, você vai com sabedoria de Deus, com paz de Deus, com a bênção de Deus, com os anjos de Deus, com a graça de Deus, com o favor de Deus. Deus vai à frente, quebra toda a porta de bronze, ferrolho de ferro, você está ungido, você fala, Deus toca corações, Deus dá graça. Entende como é, amados? A participação de Deus, ela é fundamental, imprescindível e insubstituível. Quando nós fazemos as coisas, né? Porque tem aquele que fala assim, eu não vou trabalhar não, só vou ficar orando, né? Não vou trabalhar não, vou ficar orando porque Deus vai jogar do céu lá para mim notas de R$100. Irmãos, então isso é um extremo. Você está vendo um extremo? A preguiça, esperar em Deus sem fé não é esperar em Deus, é preguiça. A gente fala assim, pastor, eu estou esperando em Deus. Não. Esperar em Deus não é ficar sem fazer nada. Esperar em Deus não é ficar na preguiça lá, no mundanismo, na carnalidade, na fofoca, estou esperando em Deus. Não. Esperar em Deus no Espírito é praticar a sua fé, semear no Espírito. E que é esperar no Senhor? É fazer isso que nós estamos fazendo aqui, nos enchendo do Espírito para profetizar no Espírito. Jesus passava as madrugadas com o Pai, ali em oração, e quando ele descia no monte, diz assim, a virtude do Senhor estava com ele. E aí onde ele passava, os demônios caíam por terra, os doentes eram curados, o cego enxergava, o mudo falava, o pecador se arrependia, a virtude fluía de forma transbordante. Por quê? Porque Jesus colocava sempre como prioridade a comunhão com o Pai, a vida, a presença, o estar a sós. Como diz Mateus 6,6, você fecha a sua porta e fica a sós. Quando nós compreendemos que esses momentos de intimidade, de separação, produz expansão. Veja bem, separação produz expansão. Separação produz pureza, fortalecimento e produtividade. Quando diz para Israel, quando vocês forem, não se misturem com as nações, para que vocês sejam fortes. Não se misturem com as nações e com seus ídolos, porque o pecado enfraquece. Então, a separação de Israel fazia com que Israel fosse forte. Então, separação produz o quê? Unção. Produz o quê? Santificação. A separação não quer dizer que você vai desprezar as pessoas ou você vai achar que você é melhor que elas. Não. Separação porque você vai colocar a sua comunhão com o Senhor em primeiro lugar constantemente. Não vivendo para agradar a homens, mas para agradar ao Senhor que te chamou. Veja bem, você pode ver a cruz. A cruz tem a posição vertical e a posição horizontal. O que é que segura a cruz? É a parte vertical. Aquela parte fincada na terra é que dá estrutura para
o peso daquele que estava na cruz. Você veja, se Jesus tivesse apenas aquela tábua na mão, sabe, na horizontal ali, mas pisando no chão, ele não aguentaria muito tempo, porque o que segurava a cruz ali era a posição vertical. O que significa? O primeiro e maior mandamento, ouve Israel, o que é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as tuas forças, de toda a sua alma. E o segundo, veja, amarás o teu próximo como ti mesmo. O segundo, ele é consequência. E o segundo só é possível depois do primeiro. Você não consegue ter um desempenho com pessoas, relacionamento, produtividade, além da sua comunhão com o Pai. Nós vemos que Jesus sempre colocou a comunhão com o Pai, sempre em primeiro lugar. Se você ler o Evangelho de Marcos, Jesus amava estar com as pessoas, curava enfermos, libertava os cativos, mas ele sempre fugia para lugar só, para estar com o Pai. A prioridade dele era estar com o Pai. Atendia o povo? Sim. Amava o povo? Sim. Mas a prioridade constante era estar a sós com o Pai. Nós vemos então que aquela cruz fincada na terra é que dá força para que a cruz fique em pé. Aí sim a posição vertical. Então, se nós formos fortes no primeiro mandamento, nós seremos fortes no segundo mandamento. O quanto nós somos fortes no segundo mandamento? Claro que pela graça, irmãos. Eu estou falando tudo isso em nutrição pela graça. Estou falando de obediência na carne, não estou falando de ego. Não. Estou falando no espírito. À medida em que nós nos fortalecemos no Senhor, como diz Efésios 6, nós somos capazes de nos relacionar, pela graça, há uma transformação. À medida que eu me relaciono com o Senhor, lá em 2 Coríntios 3,18, diz que eu sou transformado de glória em glória. Então, conforme a intensidade do meu relacionamento com o Pai, a semelhança é resgatada, imagem e semelhança. Tanto, que Daniel andava com o Senhor, que ele se tornou o homem mais sábio do Oriente. Tanto, que José perseverou no Egito com o Senhor, que ele se tornou aquele que revelava sonhos e enigmas. Você está vendo? Anda com o sábio, que é o Espírito Santo, e você se torna sábio nele. Aqui o que nós estamos vendo é que não há outra fonte. Todas as nossas fontes estão no Senhor, diz o Salmo. Quando nós compreendemos que a qualidade da nossa comunhão com o Senhor, a intensidade do nosso relacionamento com o Senhor é prioridade, e é isso que vai terminar o nosso serviço cristão, a nossa pregação, os nossos relacionamentos, a nossa produtividade. Ele diz: se você permanecer em mim, o efeito é, você vai dar muito fruto. Portanto, permanecer. Nós vemos que de todos os discípulos, o único que permaneceu embaixo da cruz foi João. Todos os outros fugiram para salvar a sua vida e se esconderam. Todos tiveram medo. E por isso todos morreram. Todos morreram. Pedro, todos eles morreram. Mas João, que arriscou a sua vida e deu a sua vida por amor, e que não teve medo de morrer por Cristo, e que ficou debaixo da cruz, quando todos já tinham morrido, aquele adorador não havia morrido. Ele estava lá na ilha de Patmos recebendo o Apocalipse. Porque aquele que se entrega muito mais, ele vai ter o quê? Uma liberdade para que a graça o dê. Vida longa, saudável, paz. Ou seja, conforme eu me entrego, o Senhor encontra liberdade e espaço para me encher de graça. Essa graça, ela é oferecida a todos. Mas veja que de todos os discípulos, Jesus amava todos, não é verdade, amados? Mas quem é que usufruiu mais do amor do Senhor? Foi aquele que colocava a cabeça no peito de Jesus. Ou seja, Jesus estava ali para todos. O que determinava a distância? O interesse da própria pessoa. Enquanto todos ficavam distraídos, competindo para ver quem era o maior, enquanto todos estavam ali dizendo isso e aquilo, Pedro estava com a sua cabeça no peito de Jesus. O que vemos é que quem extraiu mais do amor, quem que se agarrou mais em Jesus, quem que ficou mais perto de Jesus, quem que prestou mais atenção em Jesus, quem que ficou ali realmente grudado no Senhor Jesus, foi João. Quem que ficou mais parecido com Jesus? Foi João. Leia as cartas de João para você ver como ele fala do amor de uma maneira tremenda e profunda. Então você está vendo? O amor é oferecido a todos.
No Espírito, todos nós somos perfeitos e temos o amor de Deus derramado, diz Romanos 5,5. Mas a essa expressão através da alma é por níveis. Sempre será por níveis. Você pode ver que dois cristãos, um tem mais liberação do Espírito do que o outro. Todos os dois têm o mesmo Espírito, mas um anda na carne, segundo a carne. Ele é realmente mais íntimo do Senhor e libera o Espírito. Por quê? Porque à medida que você se entrega, é à medida que o Senhor vai trabalhando. Isso é maravilhoso, não é? Isso é lindo. Então nós vemos que é tão gostoso, queridos, momentos como esses que nós estamos aqui. Porque nós estamos nos entregando não ao estudo humano, mental, religioso. Quando eu me volto para a palavra de todo o coração, eu estou me voltando para o próprio Senhor. Porque em Apocalipse 9,13 diz que o nome de Jesus é a palavra de Deus. Isso é verdade, porque João 17,17 diz: a tua palavra é verdade. Já em João 14,6 Jesus diz: eu sou a verdade. Então Jesus e a palavra é um só. Quando você se volta para a palavra, você está voltando para aquela virtude. Lembra que aquela mulher tocou na hora do vestido de Jesus, onde estava a palavra escrita, ali no talite? Ela tocou na palavra, mas a palavra também viva. Jesus é a palavra, o verbo que se fez carne. E ela tocou naquela palavra e foi curada. Quando você ouve essa palavra com atenção, com humildade, com a intenção de extrair isto, eu quero ganhar isto, eu quero comer este pão, beber essa água, eu quero que essa palavra me transforme. Quando você se entrega à palavra, ouve com atenção, com a intenção de praticá-la, essa palavra te transforma. Aquilo que é da alma passa a ser inundado por aquilo que é do Espírito. E isso começa a aparecer, e as pessoas começam a perceber que as tuas palavras estão cheias de virtude. Enquanto os fariseus falavam, eles diziam: mas esse homem é religioso, fala. Mas quando Jesus falava, havia virtude. Quando ele falava, os demônios caíam por terra, os enfermos eram curados. Eles diziam: nunca ninguém falou como este homem, porque ele fala como quem tem autoridade. E Jesus disse: eis aí que eu vos dou autoridade. Quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Lá em João 14,12. E agora eu quero praticar com você esse estudo que nós falamos. Estamos aí na parte 6. Se você quiser, eu mando 6 áudios para você. E logo estaremos gravando a parte 7. Nós estamos falando sobre este revestir-se e manifestar os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, a manifestação completa da graça pelo Espírito. Se você quiser esses áudios, você me pede que eu mando para você e você poderá ouvir uma vez, 2 vezes, como diz em Filipenses capítulo 3, versículo 1, que é sempre útil ouvir muitas vezes a mesma coisa, porque assim nós podemos receber não apenas informação, mas extrair o quê? Vitamina celestial. Nós podemos extrair o pão, a água, não apenas ouvir, mas provar e ver que o Senhor é bom. Nós vamos orar agora. Com muita fé vamos praticar esse extrair e o manifestar. Esse dar substância no visível, esse chamar a existência. Nós vemos, amados queridos irmãos, como igreja do Senhor somos chamados para sermos representantes celestiais. Em 1 Pedro 2,9 diz que nós somos chamados para manifestar as grandezas de Deus. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder e toda a honra e toda a glória seja do Senhor. Vamos agora, com muita fé, fazer essa oração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos diante de Ti pelo sangue precioso, purificador. Em nome de Jesus, Pai, nós agora pedimos a Tua misericórdia, o Teu perdão, e aos Teus pés, humilhados, Pai, e também decididos a perdoar a todos, sem exceção. Nós nos revestimos, meu Deus querido, desta operação de Jeová Nissi. O Senhor é nossa bandeira, aquele que defende o nosso território e aquele que amplia o nosso território. Eu tenho certeza que o território da família, Pai, o Senhor está protegendo das doenças, do vício. Não criaremos filhos para perturbação. Nossos familiares, como diz em Atos 6,31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a sua família. Portanto, nós cremos sim, Senhor, que o nosso território, como o Senhor disse que abençoou tudo, que o Senhor abençoará nosso pão, a nossa água, Êxodo 23:25. Então o Senhor abençoa. Até mesmo os animais de Israel não recebiam pragas. O Senhor abençoa tudo que é nosso. E multiplica com certeza. Tudo que é nosso é abençoado. Por quê? Porque o Senhor disse que nos abençoaria e abençoaria tudo que é nosso. Ó Jeová Nissim, o Senhor que nos trouxe até aqui para esse nível de frutificação. É o Senhor que protege o território. É o Senhor que amplia o território. E como o Senhor falou para Abraão, olha,
contempla e anda com os seus pés num ato profético. Marca esse território, porque aonde chegar a tua vista, aonde você caminhar é terra tua. Pai querido, num ato profético nós declaramos que o território está protegido. Como diz Zacarias 2,5, que o Senhor é um muro de fogo ao nosso redor e o Senhor é a própria glória dentro da cidade. Nós chamamos esse território do Senhor, consagrado ao Senhor. E cremos, neste momento declaramos que o Senhor está ampliando o nosso território. Que nós estamos agora não impedindo, como o Senhor diz, não impeças lá em Isaías. Não retenhas. Pai, nós vamos firmar as nossas estacas e vamos agora transbordar para a esquerda, para a direita. É tempo de ampliar, porque se nós aumentarmos a visão, a unção também aumenta. Agora nós estamos ampliando, Senhor, com certeza, avançando, progredindo para um nível de revelação que nunca tivemos antes. Com certeza, Pai, neste momento, momento de ampliação, aonde teremos mais habilidade, dons, graça, para ganhar mais vidas para o Senhor, para pregar com mais unção, mais sabedoria, mais eloquência, mais profundidade, mais revelação, com certeza, porque estamos desbravando, estamos avançando, porque somos conduzidos pela Tua graça. E neste momento profético há um transbordar, há um crescimento, como diz Colossenses 2,19, e quando estamos unidos ao cabeça, todas as juntas e ligamentos, há um crescimento concedido pelo Senhor. E nós profetizamos esse crescimento, Pai. E esse crescimento seja para generosidade, não para avareza, não para idolatria, não para promoção pessoal nem denominacional, mas que esse crescimento venha trazer mais fruto para a tua glória. Em nome de Jesus, amém, 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 Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a você que participou desta mensagem, desses momentos tão maravilhosos, né, amados? Se você quiser o áudio, você me pede, que eu mando para você os 6 áudios que estão numa pasta já. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço, Jesus te ama, Shalom. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.